O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Em agosto, nós somos convidados a refletir sobre o tema Uma sociedade fundada no amor. E somos desafiados a fazer uma regra de vida que nos leve a alcançar como objetivo a capacidade de ultrapassar a indiferença e de ser sensível aos problemas do mundo e da sociedade e das pessoas que nos cercam. Somos desafiados a cuidar dos excluídos da sociedade, a sermos o bom samaritano, acompanhando e os integrando, ousar ir ao encontro dos necessitados e ser para eles instrumento da misericórdia de Cristo e da Igreja em suas vidas, tanto material quanto espiritual. Como atitude, 3 atitudes somos chamados: acolher, cuidar e acompanhar. Sobretudo, casais e famílias em especial dificuldade, em momentos de maior fragilidade. Para espelhar a nossa regra de vida, será colocado nesta reunião o texto de João, capítulo 15, versículos 9 a 11. E perceber como renovar a sociedade implica redescobrir a capacidade de viver juntos, de viver em comunhão. Jesus lembrou-nos que temos Deus como nosso Pai comum. Se Deus é nosso Pai, todos somos irmãos. Ora, diz o Papa Francisco no documento Laudato Si, quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada nem ninguém ficará excluído dessa fraternidade. O amor cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo é também cívico e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Neste contexto, diz o Papa, juntamente com pequenos gestos diários, o amor social nos impele a grandes coisas, grandes estratégias que sejam capazes de frear a degradação ambiental e que crie uma cultura do cuidado que permeie, que perpasse por toda a sociedade. Uma sociedade fundada no amor pressupõe ir muito mais fundo na nossa própria existência. Desta reflexão decorrem 3 ideias fundamentais. A primeira ideia é que todos temos origem no amor de Deus e, por essa razão, a dignidade de cada pessoa é infinita. A segunda ideia é que cada um de nós é fruto de um ato único do Deus Criador e que nos torna, portanto, únicos no universo, com talentos diferentes e necessários para todos. A terceira ideia é que, tendo sido criados por amor, nossa vocação fundamental é refletir o amor de Deus em todas as relações da nossa vida. Genericamente, encontramos na sociedade atual muitos estilos de vida individualistas, caracterizados por uma globalização da indiferença. Os bispos na América Latina, no documento de Aparecida, dizem: nós precisamos globalizar a solidariedade, como resposta ao que o Papa Francisco chama de globalização da indiferença, em relação ao mundo, em relação aos outros. Papa Francisco insiste no documento Alegria do Evangelho, diz ele: quase não nos damos conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer, tornamo-nos incapazes de ouvir o clamor do próximo, já não choramos com os dramas alheios, nem nos interessamos por cuidar dos outros, como se tudo fosse uma responsabilidade de outros e que nós nada temos a ver com isso. A cultura do bem-estar, diz Francisco,
tem nos deixado anestesiados. Os excluídos, os explorados, diz o Papa, são resíduos, são sobras, que não podemos admitir esta realidade na sociedade. Esta desigualdade que torna o equilíbrio mundial insustentável não é uma constatação nova. São João Paulo II, em janeiro de 2001, já havia afirmado: se nós dermos uma olhada no nosso planeta, nós vamos nos aperceber depressa que a humanidade frustrou a expectativa divina. Como a gente reza na missa, quando perdemos a vossa amizade. Amar, segundo o Evangelho, implica ainda a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. O crente deve contemplar o mundo não como alguém que está fora dele, mas como alguém que está dentro, reconhecendo os laços que Deus Pai nos colocou como seres comuns. O que está em causa é a inclusão social, ou seja, a vivência concreta de uma unidade que respeite e conserve, compreenda as diferenças. Por isso, é necessário trabalhar no sentido de que as pessoas e as comunidades em geral possam ter acesso a um conjunto de condições indispensáveis, como trabalho, educação, assistência sanitária. E isto é que o Papa Francisco vai chamar de ecologia integral. As próprias religiões têm sido apontadas muitas vezes, e de fato são, como fontes de causa, desentendimentos e guerras. A violência fundamentalista, diz Francisco, desencadeia-se em alguns grupos religiosos pela imprudência dos seus líderes. Mas não nos esqueçamos, nós também, na nossa igreja, estamos inscritos no fundo da nossa tradição religiosa o desejo pela paz. Dá-nos, Senhor Jesus Cristo, a vossa paz. Nós, líderes, somos chamados a ser verdadeiros construtores da paz, não apenas intermediários, diz o Francisco na Fratelli Tutti. Ora, se os cristãos como todos são chamados, obviamente que os equipistas também precisam se comprometer com criatividade na renovação da sociedade e das famílias, especialmente acolher, formar e acompanhar, particularmente nos momentos de maior dificuldade, especialmente no namoro, nos primeiros tempos da vida matrimonial, nas crises, nas dificuldades, nos momentos de dor, de sofrimento, nas situações complexas que são causadas por inúmeras formas de rupturas, abandonos, casamentos destruídos, famílias desmembradas. O Papa Francisco disse em 2015 aos participantes das equipes de Nossa Senhora no encontro mundial: uma família feliz e equilibrada, habitada pela presença de Deus, fala ela mesma do próprio amor de Deus para todas as pessoas. Eu os convido, diz o Francisco, a vocês também comprometerem-se e, se for possível, de forma sempre mais concreta e com criatividade sempre renovada. Eu os convido a continuar estarem próximos das famílias feridas, que são hoje numerosas, por falta de trabalho, por problemas de saúde, pela pobreza, por desentendimentos, por preocupações causadas por um filho, por desequilíbrios causados por um afastamento, por ausências, enfim, inúmeras situações de fragilidade humana e espiritual. Também o padre Cafarel, num texto chamado Nas Encruzilhadas do Amor, dizia aos casais: estejam sempre prontos
a se deixar contratar e a partir sem apelar para direitos, sem pedir adiamentos, sem demorar. Felizes aqueles que ao longo de todo o seu caminho terrestre sempre estiverem prontos para atender os chamados divinos nas realidades do mundo. E o Papa Francisco volta a nos dizer: nenhum de nós pode viver sem amor. E como se faz para que a pessoa se sinta amada? Antes de tudo, diz ele, é preciso abraçá-la, acolhê-la, fazer com que ela se sinta desejada, porque é importante. Então a pessoa deixará de ser triste. Amor chama amor. Feliz aquele que respeita o Senhor e que se alegra nos seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em seus caminhos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.